sejam todos muito bem-vindos. Bom, estivemos um pouco ausente nos últimos períodos, mas vem muita coisa interessante agora. Bom, nós estamos a pouco menos de 60 dias do Enem. E o Enem, que para muitas pessoas é uma prova um tanto quanto desafiadora, uma prova que ela traz um peso muito grande, que ela traz uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que entender que o Enem ele é apenas mais uma prova. É mais uma prova que tem uma importância, sim, evidentemente, porque é do Enem que nós vamos tirar possibilidades de um vestibular, possibilidades de um ProUni e N outras circunstâncias, mas se a gente analisar bem, o Enem, ele não tem nada do que a gente já não tenha trabalhado, do que a gente já não tenha estudado, mas ela é uma prova mais contextualizada, que a gente sabe que ela traz todos aqueles textos exaustivos, todas aquelas informações, então o Enem, ele acaba sendo quase que uma prova de resistência no melhor estilo Big Brother. Bom, e sabendo dessa aproximação, nós precisamos ver o que tem mais incidência no Enem nas últimas aplicações, nos últimos anos, tanto em filosofia quanto em sociologia. Começamos hoje com filosofia e logo mais teremos um material de sociologia no mesmo segmento, no mesmo estilo. Bom, um dos temas que tem grande abordagem nos últimos anos no Enem diz respeito à filosofia antiga ou a parte mitológica da filosofia. Nesse contexto, tem uma frase do Mark Daniels, ele que é autor do livro A História da Mitologia para quem tem pressa, que ele fala o seguinte: ao tentar extrair sentido do irrespondível, temos a tendência a nos subordinarmos a um poder maior, muito acima da nossa compreensão. Então, quando a gente não consegue entender ou não consegue explicar, a gente busca aquelas respostas um tanto quanto mais complexas, mas que ainda assim não trazem toda aquela explicação. Mas como nós temos a necessidade de uma resposta a todas as coisas, assim nós fazemos. Bom, então se nós estamos falando desse primeiro período, a questão mitológica, a filosofia antiga, nós estamos falando dos filósofos pré-socráticos ou dos filósofos da natureza. Então, nesse contexto, nós precisamos entender a questão da cosmologia. Então, é aquele momento em que eu busco entender a origem, o surgimento do universo, que até então era explicado, era respondido pela vontade das divindades. Quando surgem esses filósofos pré-socráticos ou os filósofos da natureza, eles já buscam, no lugar dessa cosmologia, colocar a axé. A axé, para eles, é aquele princípio que dá origem a todas as coisas. Então, eu estou me desvinculando dessa questão mitológica, dessa questão das divindades, e eu estou buscando uma fundamentação muito mais filosófica. Então, é também o período de transição do mitológico para o filosófico. E nesse contexto, nós temos alguns filósofos que vão tentar nos dar essa resposta. Bom, o primeiro deles é o Tales. Tales fala que a origem de todas as coisas está na água, pelo fato de que tudo que está ao nosso redor é composto por água. Na sequência, nós temos Anaximandro, que ele fala que seria o Apeiron. Logo, nós temos o Anaximenes, que fala que o Axé seria o ar. Então, ele fala que o ar é Deus. E dentro desse contexto do Anaximenes, apenas a título de curiosidade para vocês, é dessa questão dele buscar Axé no ar, que quando as pessoas espirram, nós temos por hábito falar saúde, porque se ele acreditava que o que formava todas as coisas, o que dava origem ao universo era o ar, ao espirrarmos, eles acreditavam que a nossa alma estava deixando o nosso corpo, então era o modo de dar uma seguradinha ali na alma, para calma, agora não.
Depois nós temos Pitágoras. Pitágoras fala que tudo é número. Então a explicação de todas as coisas, a explicação da origem do universo estariam nos números. A galera de exatas concorda bastante com isso. Por que será? Então, exatamente dessa necessidade de nós buscarmos uma explicação, de tentarmos entender através das questões matemáticas, dessas aplicações exatas no nosso dia a dia. Depois nós temos Heráclito, que é sem dúvida um dos meus pré-socráticos favoritos. Ele fala que a origem de todas as coisas está no fogo, ou na questão do movimento, na questão da fluidez, e a partir de Heráclito nós conseguimos fazer uma série de associações. Inclusive, em detrimento disso, que eu acredito que seja de onde a gente pode extrair mais elementos. Bom, primeiro, a gente consegue fazer uma ligação lá na sociologia com Bauman. E dentro da filosofia nós temos a questão do ser e do devir, de Heráclito, de Parmênides e do Heráclito. Bom, começando pela associação filosofia e sociologia. Bom, o Heráclito, ele tem uma frase que é bem interessante, que ele fala que não é possível entrarmos duas vezes no mesmo rio, pois ao imergirmos as águas não são mais as mesmas. Então ele tenta mostrar através dessa colocação que as coisas mudam muito rapidamente. Então a todo instante nós estamos passando por uma série de modificações, por uma série de transformações, ainda que a gente não perceba. E é nesse mesmo contexto que o Bauman, lá na sociologia, traz para nós o que o Heráclito denomina devir. O Bauman, ele denomina modernidade líquida. E a frase do Bauman para isso é: nada é feito para durar, porque nós estamos sobre constante modificação, sobre constante transformação. Então tudo acontece muito rápido, é tudo muito fluido. A sociedade é líquida, os tempos são líquidos e modernos. Então por isso toda essa transitoriedade, toda essa modificação. E no contexto da filosofia nós temos o ser de Parmênides e o devir do Heráclito. Então o Heráclito acreditava que tudo estava sobre constante movimento, sobre constante transformação, por isso devir. O contraponto dele, o Parmênides, ele fala que as coisas estão e irão permanecer assim até o final dos tempos. Por isso ser, porque as coisas permanecem, as coisas não mudam com essa fluidez que o Heráclito acredita. Então, ser, devir. O ser permanece, o devir está em constante modificação, em constante adaptação, assim como o Bauman, lá na sociologia, fala desses tempos líquidos, desses tempos modernos em que nada é feito para durar. Tudo está se modificando constantemente. Depois nós temos Anaxágoras, ele fala que a Axé está nos Hemeomérias. E por fim, Demócrito, que fala que a origem de todas as coisas, a origem do universo, estão nos átomos. Então cada um deles tem a sua fundamentação, a sua concepção, e não tem como nós falarmos que um está correto, um está mais adequado do que o outro. Todos estão buscando fundamentações filosóficas para que a gente possa entender como que as coisas acontecem, como que o universo tem origem, como que as coisas se fundamentam. Bom, o próximo assunto que eu quero falar com vocês, que também tem uma incidência muito forte no Enem, é a questão da filosofia moderna. Bom, então nós passamos por uma filosofia antiga, na qual eu tenho essa transição do mitológico para o filosófico, então eu busco uma concepção, uma fundamentação muito mais crítica, muito mais racional, muito mais filosófica. Então agora, outro aspecto relevante a essa filosofia moderna. Bom, na filosofia moderna eu estou, dentro dessa visão filosófica, desse conhecimento filosófico, tentando entender de onde vem o conhecimento. E para isso eu tenho racionalismo, empirismo, criticismo, iluminismo e liberalismo. No racionalismo, nós temos dois nomes importantes, René Descartes e Leibniz. Descartes e Leibniz, os dois são bem taxativos ao pontuarem que
que o conhecimento ele advém da razão. Então eu preciso ter esse conhecimento racional, ter esse conhecimento científico, mais filosófico, mais estruturado em relação às coisas que estão ao meu redor. E dentro dessa concepção do racionalismo, o Descartes ele traz para nós 3 verdades e o Leibniz nos traz 2 verdades. Quais são as verdades do Descartes? Ele fala em verdades adventícias, verdades fictícias, verdades inatas. As verdades adventícias, elas têm por origem os nossos sentidos, as nossas experiências. As fictícias, elas ficam a cargo da nossa memória, da nossa imaginação, enquanto as verdades inatas são aquelas verdades incontestáveis, que não nos deixam dúvida alguma, então elas são muito mais seguras do que as verdades de origem adventícias ou fictícias. Partindo da visão do Leibniz, nós temos as verdades de razão e verdades de fato. As verdades de razão, a gente pode fazer uma análise com as verdades inatas, que são aquelas verdades imutáveis, incontestáveis. Então, se eu tenho uma determinada circunstância, eu não posso alterá-la sob pena de descaracterizá-la, perder a sua essência e assim aquilo deixar de ser. O exemplo que ele traz para nós são os triângulos. Triângulos, independente do tipo, eles sempre terão 3 lados. Isso é uma verdade incontestável. Se eu alterar qualquer característica, eu deixo de estar tratando de triângulos. Eu posso estar falando de qualquer outra coisa menos triângulo. Eu posso estar falando de um quadrado, de um retângulo, de retas paralelas, menos retângulos. Enquanto as verdades de fato, ele traz para exemplificar a questão das rosas. As rosas, elas têm várias formas, elas têm várias cores, têm inclusive cheiros diferentes. Ainda assim, são rosas, sem deixar de perder as suas características iniciais. Na sequência, nós temos o empirismo, que tem como principal nome aí John Locke. Ele que fala para nós que o conhecimento ele advém das nossas experiências. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo pelo qual nós passamos, eles vão nos ajudar a constituir todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa existência. Tanto que ele acredita que o conhecimento advém da experiência, que ele traz para nós a denominação da tábula rasa. O que é a tábula rasa? A tábula rasa é a nossa mente. Então, quando nós nascemos, a nossa mente é como se fosse uma folha em branco. E à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, a partir das nossas experiências, nós vamos preenchendo essa tábula rasa, essa folha em branco. Então, por isso, a experiência é a mola propulsora dentro do empirismo. Na sequência, nós temos o criticismo e nós temos como um nome bem forte Immanuel Kant. Ele fala que o conhecimento ele precisa mesclar tanto a razão quanto a experiência, porque ambas elas vão nos possibilitar uma gama incontestável de conhecimento, e ele vem falar dentro dessa questão de junção de razão com experiência, que a nossa realidade ela não pode ser percebida totalmente. A gente apenas assimila aquilo que nos é apresentado. Então, nós temos uma percepção da realidade. É quase como se nós estivéssemos fazendo uma analogia com o ceticismo. O ceticismo é aquele conhecimento aparente. Então, nós sempre duvidamos de tudo. Então, no ceticismo, a gente fala que a gente não pode afirmar e nem julgar aquilo que a gente não conhece. É a mesma coisa aqui na questão do criticismo. Se eu só tenho aquele conhecimento de aparência, aquele conhecimento superficial, eu não conheço totalmente. Na sequência, nós temos o iluminismo, que volta para nós a figura do Locke. Ele que fala que o iluminismo é aquele que fica conhecido como o século das luzes, que eu venho de um contraponto
com a Idade Média, que fica conhecida como século das trevas, e eu preciso de algo que me ajude a continuar todo esse desenvolvimento pelo qual a sociedade estava passando. Então eu tive movimentos sociais importantes que me ajudam a embasar toda essa busca por esse conhecimento de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira muito mais segura. Então o iluminismo ele inaugura um novo período para a sociedade de um modo geral. Então eu tenho toda essa percepção que a sociedade está mudando, a sociedade que ela passou pelos avanços da Revolução Industrial. Então o meu modo de produzir ele fica muito mais dinâmico. Então agora eu tenho toda essa questão das indústrias, eu já passei também por uma mudança no cenário político em razão da Revolução Burguesa. Então eu tenho a ascensão da burguesia, eu tenho todo o movimento causado pela Revolução Industrial. Então agora a minha sociedade muda por completo. Eu estou entrando em um novo período social que nós assim denominamos capitalismo. Então eu preciso que a sociedade seja parte de todos esses avanços. Eu preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo, que elas consigam entrar em todo esse esclarecimento que o iluminismo, com todos os seus movimentos sociais, ele está deixando para a sociedade. Então eu venho de movimentos sociais importantes, Revolução Francesa, Revolução Burguesa e Revolução Industrial. Revolução Francesa e Revolução Burguesa, elas vão mudar por completo o modo da sociedade pensar as questões políticas, pensar as questões das divisões sociais, a questão das classes sociais. E a Revolução Industrial, ela vai mudar por completo o nosso modo de produzir, o nosso modo de consumir e entender todas as nossas relações de trabalho. Dentro do iluminismo, nós temos outros nomes como Voltaire, nós temos Rousseau, nós temos Montesquieu. Voltaire, ele vem fazer duras críticas à questão religiosa, no momento no qual, já que a gente está falando ali de final da Idade Média, nós tivemos um pequeno retrocesso social, e nós que, durante a filosofia antiga, nós buscamos mecanismos para tentar entender a vida de um ponto de vista que tudo não fosse justificado em razão das vontades dessas divindades. E a Idade Média traz tudo isso de volta, então tudo passa a ser justificado e controlado pelas vontades do clero, pelas vontades da igreja. E com o advento do iluminismo, que vem um resgate de todas essas ideias. Nós não podemos ficar condicionados a esse pensamento mais mítico, mais religioso. Então o Voltaire, dentro do iluminismo, ele vem fazer essa crítica. Nós temos o Rousseau, que ele vem trabalhar, já que nós falamos de mudanças, tanto na questão econômica quanto na questão política. Ele vem trazer para nós essa busca por ideais de igualdade. Então ele vem falar que nós precisamos sim reestruturar a sociedade após esses períodos importantes, mas nós precisamos reestruturá-la de uma maneira muito mais igualitária. E por fim nós vamos ter a presença de Montesquieu, ele que vem trazer para nós essa divisão tripartite do poder do Estado. Então é dele essa divisão em executivo, legislativo e judiciário, cada um dos poderes com a sua função típica, mas podendo também exercer uma função atípica desde que consiga cumprir com a sua função primordial, evidentemente. Na sequência do iluminismo, nós temos o liberalismo, que ele pode ser tanto econômico quanto político. Em linhas gerais, o liberalismo ele vem fazer uma crítica a essa questão do mercantilismo e da intervenção estatal. Então eu quero ter uma maior liberdade, uma maior autonomia. Na questão política, nós temos as bases iluministas, então novamente Locke. Então ele vem falar que o indivíduo ele tem toda essa liberdade, o indivíduo tem que ter esse direito à liberdade, a questão da propriedade privada, a questão da resistência aos governos tiranos, que até então nós percebíamos a presença muito constante, a presença muito incidente, buscando ao final a questão do absolutismo,
então, desse liberalismo político, nós podemos fazer um contraponto com a questão do pacto social. Aí, de novo, nós vamos ter como nomes importantes Locke e Rousseau no pacto social. O que nós percebemos? O pacto social é quando nós estamos naquele período que a sociedade ela já começa a entender como que é essa nova estrutura social pós-revoluções. Então agora não dá mais para todo mundo manifestar as suas vontades, então eu preciso de alguém que me represente, mas que me represente de maneira coerente. Como eu preciso ter um representante, eu estou abrindo mão de uma parcela dos meus direitos. E que direitos seriam esses? Os meus direitos de liberdade. Então eu estou possibilitando que alguém fale por mim, já que agora não dá mais para todo mundo manifestar, então nós precisamos ter os nossos representantes. Então o percurso do liberalismo político é esse, com essa alusão muito sutil à questão do pacto social. No liberalismo econômico, nós vamos ter a presença do Adam Smith, ele que vem falar da livre concorrência, da ausência assim, de um protecionismo, vamos colocar dessa maneira. Então, eu quero ter essa liberdade de comércio, eu quero ter essa liberdade de concorrência e eu quero favorecer a oferta e a procura. O próximo assunto que nós temos é filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea ela tem como principal referência a Revolução Francesa, então nós temos aqui a consolidação do capitalismo, pós-revolução industrial, então eu tenho várias descobertas acontecendo nesse período, eu tenho a eletricidade, a questão do uso do petróleo, telefone, automóveis, enfim, várias descobertas surgem nesse período contemporâneo, pós-revolução industrial, com o advento do capitalismo. Nós temos a questão das máquinas, ali no final da Revolução Industrial, as máquinas vêm substituindo a força de trabalho humana e com isso nós temos progresso social nesse período contemporâneo, já que eu estou falando de final de Revolução Industrial. Nós vamos ter nessa filosofia contemporânea o surgimento da Escola de Frankfurt, que nós vamos ter como principais nomes Theodor Adorno e o Horkheimer. Dentro da Escola de Frankfurt, nós vamos ter indústria cultural, cultura de massa e modificações dos meios de comunicação. Já que nós falamos de final de Revolução Industrial, todos esses avanços que vêm acontecendo, todas essas descobertas chegando, o nosso modo de produzir mudou em decorrência da Revolução Industrial. Então, se o modo de produzir mudou, o que vai mudar também? O nosso modo de consumir. Então, agora, já que a burguesia ela teve essa ascensão em decorrência da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, sobre essa questão política que mudou o contexto social, então agora eu não estou, essa nova classe social que está em ascensão, ela não está mais preocupada com exclusividade de peças, com toda essa precisão nos detalhes. Não, ela quer consumir, porque ela tem como fazer isso agora. Não é como aquela sociedade elitista que ela exigia a exclusividade das peças, ela tinha atenção com todos os detalhes. Não, agora eu tenho possibilidade de consumir, então eu quero consumir. Então entra dentro dessa indústria cultural a cultura de massa. Então eu passo a produzir das grandes massas essa camiseta. Várias pessoas certamente estão andando por aí com uma camiseta igual a minha. Importamos com isso? Não, porque foi graças à Revolução Industrial e todas essas modificações que nós tivemos possibilidade de acesso ao consumo, porque antes o consumo era muito restrito. Então, só as pessoas que tinham um alto potencial aquisitivo, um alto percentual econômico, é que tinham condições de consumir. Agora não, com a burguesia em ascensão e os novos meios de produção alterados, toda a sociedade, de modo amplo, de modo global, eles passam a ter condição de acesso. Porque o meu objetivo agora é o lucro. Então, se o meu objetivo é o lucro, eu vou produzir em larga escala
E as pessoas também vão consumir em larga escala. Então, para mim produzir em larga escala, não posso ter muita exclusividade. Então, eu faço peças padronizadas. Todo mundo vai sair por aí padronizado, usando mais ou menos as mesmas coisas, mas sem dar muita importância, sem dar muita atenção para isso, porque agora o objetivo de uns é lucrar, é vender, e os outros estão querendo consumir. Então tudo muda, muda o modo de consumir, muda o modo de produzir, muda o modo de se comunicar em sociedade. Bom, por enquanto o que nós temos para falar sobre aspectos relevantes para o Enem é isso, mas outros vídeos virão em sequência. Espero que vocês estejam gostando. Gostando já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, porque vem muita coisa interessante por aí